Era para ser uma manhã como qualquer outra. O sol de maio aquecia suavemente os vitrais do sobrado de tijolos marrons, onde Nero Wolfe se escondia do mundo. No escritório, eu redigia uma correspondência comercial, enquanto Wolfe, como de costume, permanecia enclausurado em sua estufa com suas orquídeas, isolado da humanidade e seus inúmeros defeitos. Quando ele finalmente surgiu, pouco antes do meio-dia, sua prioridade foi sentar à mesa e exigir seu almoço com um ritual quase litúrgico que reservava as refeições. Temos um convite, eu disse casualmente, aguardando sua reação. Uma gravação de um programa culinário ao vivo. Eu aceitei em seu nome. Ele suspirou, sem esconder o desdém. Eu não participo de espetáculos, principalmente os televisivos. Mas o convidado principal é Philippe Durand. O nome surtiu efeito. Durand era um renomado chefe francês que, anos atrás, escrevera um artigo demolidor sobre um restaurante querido de Wolfe, acusando-o de mediocridade. Wolfe nunca o perdoara. Ele vai preparar molho holandês, ao vivo, e há rumores de que um crítico do Times estará na plateia, pronto para desmascará-lo. Wolfe fixou os olhos no teto, como se buscasse auxílio divino. O simples fato de ver Durand falhar publicamente parecia tentador, mas ainda assim não era o suficiente. As poltronas são na primeira fila, climatização controlada, e você só perderá 1 hora com as orquídeas, ele resmungou. Depois de um silêncio calculado, anunciou: iremos, mas de táxi, e sairemos assim que o evento terminar. Mal sabíamos que esse passeio levaria Wolfe a um dos casos mais inusitados de sua carreira. Um crime cometido diante de câmeras, envolvendo vaidade, manipulação e vingança. E tudo começou com uma colher de molho. No dia seguinte, estávamos prontos. Wolfe vestiu seu terno escuro, colônia leve, indício de que levava o evento mais a sério do que admitia. Chegamos ao estúdio 9, onde fomos recebidos por Carla Mendes, a produtora do programa. Alta, sóbria, dona de uma postura impecável, nos guiou pelo labirinto de bastidores até o palco de gravação. Durand vai preparar 3 molhos clássicos. A atração principal é o holandês, explicou ela, enquanto apontava para a cozinha montada com equipamentos profissionais. Esse é Léo, o assistente dele, e Ali, a patrocinadora principal, Isabelle Rowe, da linha Master Cook. E claro, aquele de blazer cinza é o crítico culinário Edwin Shaw. Ele veio sem avisar. Durand ainda não sabe que será avaliado. Fascinante, murmurou Wolfe, inspecionando o local com olhos de lince. E essa é a estação de ventilação? Sim, exatamente acima da bancada principal, respondeu Carla, talvez sem perceber o interesse peculiar dele naquele detalhe. Fomos levados aos assentos reservados. Wolfe se ajeitou como um transatlântico atracando, enquanto o estúdio se enchia de técnicos, câmeras e figurantes. Quando Durand surgiu, altivo e sorridente, vestindo jaleco branco, a plateia aplaudiu. Ele cumprimentou os convidados com simpatia ensaiada, mas hesitou ao ver Wolfe. Ah, o grande Nero Wolfe, disse ele, com um sorriso mais gelado do que a manteiga que estava prestes a derreter. Espero não desapontar. O programa começou. Durand expunha seus ingredientes com teatralidade, comentava texturas, aromas e dava pequenas lições históricas sobre a gastronomia francesa. Wolfe, para minha surpresa, observava atentamente. Mas não era a performance que o intrigava. Era a precisão dos gestos do assistente, o posicionamento dos utensílios, o comportamento da plateia. Tudo corria bem,
Até que, ao iniciar o preparo do molho holandês, Durand parou abruptamente, cambaleou, largou o fouet. Seu rosto empalideceu, depois ficou rubro. Tentou falar, mas sua voz saiu num grunhido abafado. Em segundos, ele desabou sobre o balcão, convulsionando. A colher girou no chão como uma roleta antes de parar sob os pés de Wolfe. O pânico se espalhou. Gritos, câmeras cortadas, produção correndo e alguém chamando por um médico. O assistente Léo tentava reanimar o chefe, enquanto Isabelle colocava a mão no rosto sem conseguir se mover. Edwin Shaw, o crítico, parecia hipnotizado pela cena. Durand morreu ali mesmo diante de todos, sem som dramático, sem fade-out. Apenas um silêncio pesado e um corpo imóvel. Wolfe permaneceu sentado, imóvel, olhos fixos na cozinha. Quando me aproximei, ele murmurou: "Examine a estação antes que lacrem a cena. Fiz como mandado." Wolfe acompanhou com um olhar clínico sobre cada detalhe. Observou o recipiente da manteiga clarificada, a posição da saída de ar, o conteúdo da tigela. Depois, murmurou: "Isso não foi acidente. Isso foi planejado." A chegada do inspetor Rowan, velho conhecido nosso da Homicídios, apenas confirmou a suspeita. A autópsia preliminar falava em toxina neuroativa. Mas ninguém sabia como ela fora administrada. Wolfe, no entanto, já havia percebido. Durand era o único sob o duto de ventilação, o único que respirava fundo os aromas dos ingredientes. E como o chefe fazia questão de provar tudo antes de usar, tornava-se o alvo ideal para um envenenamento aéreo. "Alguém usou o ar como arma", disse Wolfe. "Então está assumindo o caso?" perguntei. Ele se levantou com esforço. "Sim, mas não por dinheiro. E sim porque transformar uma arte como a culinária em instrumento de morte é um insulto pessoal. E isso, Artie, isso eu não tolero." A investigação havia começado e a receita do crime estava prestes a ser decifrada. A morte de Philippe Durand no estúdio de TV não foi apenas trágica, foi um golpe direto ao ego de todos os envolvidos. Wolfe já tinha dito que vaidade profissional, quando ferida, era mais perigosa que qualquer veneno. E agora, era exatamente isso que ele investigava. De volta ao sobrado, Wolfe convocou uma reunião com os 3 personagens mais próximos da vítima: o assistente Léo, a patrocinadora Isabelle Rowe e o crítico Edwin Shaw. Cada um, à sua maneira, havia travado batalhas públicas ou silenciosas com o chefe falecido. E todos eles estavam no estúdio quando Durand caiu morto. O primeiro a ser recebido foi Léo, o jovem cozinheiro que auxiliava Durand em suas demonstrações. Estava visivelmente abalado, mas tentava manter a compostura. Sentado diante da mesa de Wolfe, ele respondeu às perguntas com cuidado. "Trabalhei com o Sr. Durand por 4 anos. Comecei lavando pratos e ele me levou para a televisão." "E como era a sua relação com ele?" perguntou Wolfe, sem levantar os olhos do copo de cerveja. "Profissional." "Só isso?" Wolfe ergueu as sobrancelhas. "Apenas isso?" Léo hesitou. Depois admitiu. Ele era duro, gostava de mostrar que sabia mais, dificilmente elogiava alguém, e qualquer ideia minha era ignorada. "Você pretendia seguir carreira solo?" "Sim, estava negociando um projeto de programa culinário com outra emissora, mas Durand não sabia." "E se soubesse?" Léo não respondeu, apertava os punhos. Quando ele saiu, Wolfe comentou comigo: "Profissional e cordial." Essa combinação é sempre um alerta. Traduzido, significa: nos suportávamos até onde foi possível. A seguir, Isabelle Rowe, elegante, confiante,
mas nitidamente preocupada com a repercussão pública da tragédia. Representava a marca de utensílios Master Cook, patrocinadora oficial do programa. Senhorita Rowe, qual era a extensão do seu vínculo com o chefe Durand? Wolfe perguntou. Ele era o rosto da nossa nova linha de produtos. Estávamos lançando panelas com sua assinatura. Toda a campanha estava programada para o próximo mês. A morte dele compromete os planos? Drasticamente. Investimos milhões. A imagem dele estava em embalagens, anúncios, tudo. E a senhora tinha seguro sobre essa campanha? Sim, claro, mas o prejuízo vai além do financeiro. Estamos enfrentando um problema de credibilidade. Wolfe tomou um gole de cerveja e indagou. Qual era a sua opinião pessoal sobre Durand? Profissionalmente, ele era excelente, mas arrogante. Não aceitava sugestões. Achava que os utensílios deviam se adaptar a ele, não o contrário. Chegaram a discutir? 1 ou 2 vezes. Mas ele era a estrela. Eu recuava. Depois que Isabelle partiu, Wolfe me olhou de forma significativa. Vaidade corporativa, sempre disfarçada de eficiência. Mas ali há rancor. Perder controle de imagem é intolerável para gente assim. O terceiro interrogado foi Edwin Shaw, crítico gastronômico temido, colunista renomado e figura constantemente em conflito com chefes de renome. Ele chegou pontual, vestido com elegância contida. Cumprimentou Wolfe com deferência e se acomodou. Sr. Shaw, qual foi seu último artigo sobre Philippe Durand? Uma crítica moderada. Chamei sua abordagem de excessivamente performática. Fui objetivo. Objetivo o suficiente para que ele o desafiasse publicamente no Festival Culinário de Marsden, correto? Isso foi há 1 ano. Um episódio lamentável. Ele me humilhou diante de centenas. Ele o venceu? Shaw apertou os lábios. Sim, foi uma armadilha. Prepararam um soufflé sob pressão. O dele subiu, o meu afundou. Desde então, houve algum contato? Não diretamente, mas sei que ele estava escrevendo um livro. Sobre críticos? Shaw vacilou. Ouvi rumores. Diziam que ele mencionaria alguns nomes. O meu, talvez, mas nada confirmado. Wolfe fez uma breve pausa, depois continuou. O senhor tem conhecimentos em botânica? Shaw franziu a testa. Sou jardineiro amador. Cultivo algumas ervas. Ajuda na minha percepção de sabores. E estuda espécies exóticas? Leio artigos. Apenas por interesse pessoal. A entrevista terminou. Wolfe ficou em silêncio por alguns minutos, depois disse: Temos um homem com ego ferido, uma empresária desesperada por salvar uma marca e um jovem ambicioso, cansado de viver à sombra de um mestre. Todos movidos por orgulho. Todos com algo a perder. E todos com algo a esconder, completei. Wolfe apertou o botão para chamar Fritz, nosso cozinheiro. Quando ele apareceu, Wolfe perguntou: se alguém quisesse envenenar um molho como o holandês, qual seria o ponto mais eficaz para inserir a substância? Fritz ponderou. Se o veneno resistisse ao calor, poderia ser misturado à manteiga clarificada. Caso contrário, teria que ser pulverizado depois do molho pronto. Mas, nesse caso, precisaria ser muito sutil. Quase imperceptível. Wolfe assentiu. Olhou para mim. Archie, precisamos investigar o sistema de ventilação do estúdio. Acha que foi por ali? Se o veneno foi aerosolizado, apenas quem esteve sob o fluxo direto seria afetado. E apenas Durand estava exatamente ali, provando ingredientes por longos minutos. E os outros? Estavam fora da linha do ar, o que explica por que ninguém mais foi afetado. Eu já conhecia aquele olhar.
Wolff estava prestes a formar o esqueleto da teoria. E, como sempre, bastaria preencher as lacunas com fatos. E qual desses vaidosos tinha o conhecimento, a oportunidade e o motivo? Essa é a pergunta que responderemos. E não vamos precisar de mais de 2 jantares para isso. No mundo da gastronomia televisiva, tudo é aparência. Fogões cromados, panelas reluzentes, gestos medidos, sorrisos ensaiados. Mas Wolff sabia que sob cada superfície polida havia rachaduras. A verdadeira questão era descobrir qual delas escondia um crime. A primeira pista concreta veio de Saul, nosso investigador de confiança. Ele havia feito um levantamento sobre Edwin Shaw, o crítico. A informação era curiosa. Shaw fazia parte de uma sociedade botânica restrita, especializada em plantas raras com propriedades medicinais e tóxicas. Publicava artigos sob pseudônimo sobre compostos vegetais, incluindo substâncias que, quando aquecidas e dispersas no ar, afetavam o sistema nervoso. Ao receber esse dado, Wolff não demonstrou surpresa. Confirma o que suspeitávamos. Shaw não apenas conhecia o tipo de toxina usado, como também sabia como aplicá-la sem deixar rastros. Mas ele parecia apenas um crítico elegante, vaidoso, um pouco afetado, comentei. Justamente. Ele construiu uma fachada para encobrir seu orgulho ferido e sua obsessão por revanche. Enquanto Wolff organizava as próximas ações, eu fui até o estúdio buscar novas informações. Lá, conversei com um técnico chamado Daryl, responsável pelas luzes do palco. Sem perceber a importância do que dizia, ele mencionou que 2 dias antes da gravação, um homem com crachá de consultor externo havia inspecionado o sistema de iluminação e subido ao passadiço onde ficam os dutos de ventilação. Lembra-se da aparência dele? Perguntei. Magro, cabelos grisalhos, blazer claro. Carregava um estojo com instrumentos delicados. Disse que fazia ajustes finos nos refletores para evitar sombras no produto. A descrição batia perfeitamente com Edwin Shaw. De volta ao sobrado, relatei tudo ao Wolff. Ele escutou em silêncio e depois fez um pedido direto. Precisamos verificar se houve alteração no fluxo de ventilação exatamente acima da bancada do chefe. Marque com a produtora uma nova inspeção técnica amanhã cedo. Enquanto isso, Wolff decidiu fazer algo incomum: convidar os 3 suspeitos para um jantar. A desculpa era discutir o futuro do programa e das parcerias, mas, na prática, ele queria observar. Reações, gestos, expressões, tudo longe dos holofotes. Durante os preparativos, Wolff orientou Fritz a preparar exatamente os mesmos molhos que haviam sido feitos no programa, incluindo o holandês. A intenção era clara: recriar o cenário e expor as reações de cada convidado diante do prato que matou Durand. A primeira a chegar foi Isabelle Rowe. Impecável, como sempre, usava um vestido sob medida e joias discretas. Conversava com naturalidade, mas seus olhos varriam o ambiente como quem mede riscos. Logo depois veio Léo, o assistente, vestido com um terno que não lhe caía bem, visivelmente desconfortável. Por último, Shaw, elegante, firme, cumprimentou todos com um sorriso cordial e demonstrava interesse pelas obras na estante de Wolff. Ao servir os molhos, Wolff os descreveu com precisão, como se fosse um narrador de documentário. Este é o holandês. Exigente no preparo, sensível ao calor, instável se manipulado indevidamente. Curioso como uma receita clássica pode se tornar perigosa se alguém desejar. Todos riram, todos menos Shaw, que apenas molhou o pão com um gesto hesitante.
Enquanto Fritz servia o prato principal, Wolf retomou o foco. Sr. Shaw, o senhor visitou o estúdio dias antes da gravação? Apenas para conversar com um colega. Não entrei nos bastidores, respondeu sem hesitação. Estranho. O técnico de iluminação lembrou-se vivamente do senhor no passadiço. Inclusive usava luvas e botas de borracha. A taça de Shaw bateu sutilmente contra o prato. Isso é um absurdo. Tenho alergia à poeira, apenas isso. Também escreve sobre compostos vegetais sob o nome de Dr. M. R. Gray, correto? Perguntei. Shaw desviou o olhar por um segundo. São textos acadêmicos, nada ilegal. Wolf se recostou. O senhor cultivaria, por acaso, uma planta chamada Vincetoxicum auratum? O silêncio foi imediato. Léo fingia beber água, Isabelle mantinha os olhos cravados no garfo. Shaw não respondeu. Wolf continuou. Essa planta contém alcaloides que, quando vaporizados, afetam o sistema neurológico. Exatamente o que matou Philippe Durand. Shaw riu com desdém. Tudo teoria. Não tem provas. Ainda não, admitiu Wolf. Mas sua presença no estúdio, seu conhecimento sobre botânica, o histórico de desentendimento com a vítima e sua aparente tranquilidade diante do prato que a matou. Tudo isso contradiz sua imagem pública de observador distante. Uma imagem que ele construiu meticulosamente, acrescentei, mas que não resiste à pressão de um jantar com perguntas diretas. A tensão aumentava. Isabelle mexia o anel no dedo com frequência. Léo suava pela nuca. Wolf encerrou a noite com um brinde. Olhou cada um nos olhos. A verdade, que sempre encontra um modo de fermentar, mesmo sob as tampas mais bem lacradas. Após a saída dos convidados, Wolf comentou. Shaw está à beira de um erro. Não resistirá ao próprio orgulho. E os outros dois? Roe é controlada demais para se envolver diretamente. E Léo guarda segredos, mas não envenenaria alguém diante das câmeras. Ainda assim, mantenha os olhos nos três. No dia seguinte, a nova inspeção técnica revelou um painel de acesso ao duto com sinais de manipulação recente. As digitais estavam borradas, mas havia resquícios de pó vegetal preso às laterais do metal. O laboratório confirmou que se tratava de uma substância altamente tóxica, compatível com a planta citada por Wolf. Agora, a realidade ultrapassava qualquer fachada, e por trás da crítica gastronômica mais refinada havia um homem disposto a matar por orgulho. A essa altura, Nero Wolf não tinha dúvidas. O crime fora executado com precisão técnica e profunda compreensão de química botânica. A arma do assassinato não fora um punhal, uma arma de fogo ou um veneno derramado no prato, mas o conhecimento. E esse tipo de arma, usada com intenção, pode ser ainda mais letal. Os testes laboratoriais confirmaram que a substância encontrada nos dutos de ventilação era um extrato concentrado de uma planta rara, conhecida por seus efeitos neurológicos quando aquecida e inalada. A toxina atuava em segundos, provocando colapso respiratório e paralisia. O mais importante, era inodora, incolor e eficaz em doses mínimas. O assassino não apenas sabia qual substância usar, mas como manipulá-la para sobreviver à dispersão por calor, observou Wolf. Isso exclui completamente os amadores, comentei, e aponta diretamente para alguém com um conhecimento específico, refinado, cultivado. Nessa categoria, Shaw era o principal suspeito. Mas Wolf ainda queria encurralá-lo com provas e palavras.
Para isso, organizou uma segunda reunião, desta vez apenas com Edwin Shaw. Sr. Shaw, permita-me ser direto, começou Wolfe assim que ele entrou no escritório. O senhor possui formação acadêmica em botânica? Não formal, mas leio bastante. Meu interesse nasceu da gastronomia, respondeu Shaw cauteloso. E já escreveu artigos sobre propriedades culinárias de substâncias vegetais? Sim, sob pseudônimo. Não queria misturar com minha atividade principal como crítico. Entre esses textos, há um em particular publicado há 2 anos que trata da resistência térmica de compostos naturais. Assina como Dr. M. R. Gray. Shaw hesitou. Sabia que negar era inútil. É um texto teórico. Jamais imaginei que serviria para outra coisa. Mas serviu. A substância usada para matar Durand resiste ao calor exatamente como descrito em seu artigo. Shaw tentou desviar. Ainda não provaram que fui eu. Não diretamente. Mas vamos explorar a ideia de oportunidade, continuou Wolfe. O senhor foi visto no estúdio dias antes do crime. Com um crachá falsificado, acessou a passarela técnica. Os registros indicam que, na mesma tarde, o sistema de ventilação foi alterado. O acesso era público naquele dia. Técnicos subiram o tempo todo, defendeu-se. Mas só um deles estava com botas de isolamento e carregava um estojo técnico, e só um deles corresponde à sua descrição. O técnico-chefe se lembra de você perfeitamente. Shaw cruzou os braços. Já não tentava parecer cordial. E mesmo que eu tivesse esse conhecimento todo, isso não me torna assassino. Mas torna possível, repliquei. Wolfe recostou-se na cadeira. O senhor sabia que Durand fazia questão de provar cada ingrediente pessoalmente antes de iniciar as receitas? Era parte da imagem dele, puro teatro. Para o senhor, talvez, mas para o assassino, isso era a chave. Significava que ele permaneceria exposto ao duto por tempo suficiente, respirando profundamente. Uma vítima perfeita. Shaw respirou fundo. Tudo isso é circunstancial. E, no entanto, ninguém mais foi afetado. Apenas ele. Nenhum outro funcionário, técnico ou assistente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Wolfe. Sr. Shaw, o senhor usou o conhecimento que acumulou ao longo da vida, não para escrever, ensinar ou cozinhar, mas para se vingar. O crítico sorriu, mas com um leve tremor nas mãos. É engraçado. Sempre disseram que eu era apenas um homem de palavras, um observador. Mas fui tratado como inferior por gente que nunca leu um livro sobre o que julgavam dominar. O senhor usou esse julgamento como justificativa? Usei o desprezo deles como combustível. Durand me ridicularizou publicamente. Me reduziu a um espectador. Eu apenas devolvi o golpe, disse, quase em tom de desabafo. Devolveu sim, finalizei. Mas com conhecimento, e nesse caso ele foi sua arma. Wolfe não respondeu. Apenas apertou o botão para chamar Fritz e pediu uma cópia da gravação que havíamos feito do jantar anterior, onde Shaw, distraído, havia feito observações técnicas sobre compostos botânicos que coincidiam com o que foi encontrado nos dutos. Essa gravação será entregue ao inspetor Rowan, disse Wolfe, sem levantar a voz. E com ela, tudo o que sabemos. Shaw abaixou a cabeça. Pela primeira vez não havia aparência a sustentar. O homem elegante, culto, crítico exigente, revelava-se agora como um assassino meticuloso que usou sua especialidade para executar um crime sem deixar marcas visíveis. Após sua saída, Wolfe comentou: o conhecimento, Archie, pode elevar ou destruir. Quando alimentado por orgulho,
ele se transforma em um bisturi afiado, capaz de cortar muito além do necessário. E usado no momento certo, deixa rastros invisíveis, mas sempre rastros. Wolff assentiu e serviu-se de mais cerveja. Sabíamos desde o início que esse crime exigia preparo. Agora temos a certeza de quem preparou a receita. Na manhã seguinte, o inspetor Rowan veio até o sobrado. Assistiu à gravação, ouviu o relato técnico, leu os laudos do laboratório e saiu com um mandado de prisão em mãos. "Wolff, você conseguiu de novo", disse, sem ironia. "Um crime desses teria passado batido sem você." "Apenas observei o prato errado sendo servido no momento certo." "E o transformou em prova", complementei. A vaidade matou Durham, mas foi o conhecimento de Shaw que fez disso uma execução silenciosa. No fim, o que começou como um espetáculo culinário se tornou um caso emblemático de como a inteligência pode ser torcida em nome da vingança. A prisão de Edwin Shaw foi discreta, mas definitiva. Na tarde seguinte ao nosso último encontro, o inspetor Rowan o abordou em sua redação, apresentou o mandado e o conduziu para prestar depoimento. A acusação incluía homicídio doloso com agravante de premeditação e uso de substância tóxica não identificada em meios comuns de detecção. O material coletado pela perícia, resquícios da toxina no sistema de ventilação, registros da presença de Shaw no estúdio, a gravação do jantar e seus próprios comentários técnicos formavam um conjunto robusto. Mas o que selou seu destino foi o detalhe que ele mesmo entregou. Ao tentar justificar o conhecimento sobre a substância usada, descreveu seu processo de extração com exatidão, revelando acesso direto a uma planta que só ele cultivava. No fim, ele não resistiu ao desejo de mostrar que era brilhante, comentei enquanto entregávamos o relatório final a Rowan. Os assassinos mais inteligentes são também os mais orgulhosos. E esse orgulho costuma levá-los à ruína, respondeu Wolff calmamente, já de volta ao seu escritório. Com o caso encerrado, os demais envolvidos também se reposicionaram. Isabelle Rowe deu uma entrevista à imprensa dias depois, afirmando que sua empresa prestaria homenagem ao chefe Durham e suspenderia o lançamento da linha de produtos em seu nome. Era o movimento esperado: preservação da imagem, proteção da marca e tentativa de controlar os danos. Não havia arrependimento real, apenas gestão de crise. Léo, o jovem assistente, foi nomeado consultor temporário do programa até que a emissora decidisse o futuro do projeto. Quando soube da prisão de Shaw, enviou uma mensagem para Wolff agradecendo por trazer a verdade à tona. Mas havia uma sombra em sua expressão nas últimas vezes que o vi, algo entre alívio e medo. A convivência com um mestre impositivo, a pressão da carreira e a proximidade com a tragédia haviam deixado marcas. Já a produtora Carla Mendes, que nos convidara inicialmente, insistiu em vir pessoalmente agradecer. Trouxe uma garrafa de vinho francês e um cartão manuscrito. "Se não fosse por vocês, tudo isso teria sido tratado como um acidente estranho, e o programa jamais teria recuperado a credibilidade." Wolff, como sempre, aceitou os agradecimentos com educação, mas sem entusiasmo. A verdade é uma obrigação, não um favor. Mesmo quando ela fere. Principalmente nesses casos. Ela sorriu, concordando em silêncio, e foi embora pouco depois. Na manhã seguinte, Wolff estava na estufa com suas orquídeas, quando Fritz entrou com um envelope. Era da emissora. Um cheque e uma carta formal reconhecendo os serviços prestados espontaneamente na elucidação de um crime
que poderia manchar irreversivelmente a imagem da casa. Wolff leu em silêncio, depois me entregou o papel. Considerável, comentei vendo o valor. Satisfatório, respondeu ele sem tirar os olhos da planta que examinava. Aceitará? Claro. Não por ganância, mas porque a justiça também exige reconhecimento formal. Fiquei em silêncio por um instante, então perguntei. O que realmente o motivou a se envolver desde o início? Não tínhamos cliente, não havia honorários prometidos, e o caso parecia, à primeira vista, um colapso súbito em um programa ao vivo. Wolff apoiou os braços na bancada da estufa e falou com lentidão. Cozinhar, Archie, é uma arte que reúne técnica, paciência e civilidade. É um pacto silencioso entre quem prepara e quem se alimenta. Usar esse cenário para matar é uma perversão profunda. O assassinato de Durand não foi apenas um crime, foi um insulto à cultura, ao ritual da mesa, à confiança entre as pessoas. E também um desafio pessoal. Sem dúvida, o uso de uma toxina invisível, a manipulação de sistemas técnicos, a escolha do momento, tudo foi arquitetado com frieza. E isso, confesso, exigia uma resposta à altura. Naquele dia, Wolff almoçou com mais gosto do que o habitual. Talvez porque a justiça tivesse sido servida, ou talvez porque, naquele caso, conhecimento e método haviam sido usados para restaurar a ordem, e não para destruí-la. No início da semana seguinte, um jornal de grande circulação estampou a manchete: Crítico culinário é preso por assassinato em programa ao vivo. A matéria mencionava Wolff discretamente como consultor privado. Como sempre, ele preferia permanecer longe dos holofotes, deixava que o caso falasse por si. À noite, assisti à última exibição do programa culinário no canal. Em respeito à morte de Durand, haviam feito um episódio especial com trechos antigos, receitas clássicas e mensagens de chefes renomados. Ao fundo, a imagem da bancada de inox, a mesma onde ele caiu, agora limpa, polida e vazia. Um silêncio respeitoso tomava o lugar da trilha sonora costumeira. A televisão desligou-se. Wolff já estava lendo, como de costume, uma biografia obscura de um botânico europeu do século XIX. Eu, do meu lado, terminei de escrever o relatório e deixei o envelope sobre a escrivaninha. Antes de me retirar, Wolff falou, sem desviar os olhos do livro. Archie, faça-me um favor. Peça ao Fritz que prepare algo simples para amanhã. Um jantar silencioso. Algo que me lembre que comida ainda pode ser apenas comida. Assenti com um leve sorriso. Algo leve, sem tempero de tragédia. E sem plateia, completou ele. Aquele caso provou mais uma vez que por trás dos gestos mais refinados pode haver intenções mortais. E que, em um mundo onde todos encenam perfeição, só quem enxerga além das aparências é capaz de revelar a verdade. Nero Wolff, como sempre, o fez com precisão. Não com armas, mas com lógica. E uma colher de molho. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.